Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5, porque a análise quant é a principal, né? É o rei ali. Vai ficar mais claro agora para vocês. Processo de decisão para investir, tá? Nesse processo de decisão, o que a gente tem aí, né? A gente tem um sistema, que é exatamente um sistema em que vai ser processado informações de entrada. E quais são essas informações de entrada? São exatamente as informações que você pega lá, seja da análise técnica, seja da análise fundamentalista. Então, a análise quant, ela tem essa vantagem, por isso que eu coloquei ela como um rei. Ela pode pegar tanto as informações da análise técnica, quanto da parte da análise fundamentalista. Ou outras informações que não são nem de análise técnica e nem de análise fundamentalista. Por exemplo, a gente utiliza algumas informações que não é nem da análise técnica e nem da análise fundamentalista. A gente planeja desenvolver novas soluções, assim que a nossa empresa crescer, né, a startup crescer, a gente vai utilizar novas soluções baseadas, por exemplo, em informações fundamentalistas também. Então, é por isso que a análise quant é super poderosa, porque com os modelos de machine learning, inteligência artificial, a gente pode tratar esses dados, trabalhar com esses dados aí de uma forma muito mais simples, muito mais rápida do que qualquer analista. Então, o que a gente já vai fornecer para os nossos clientes, para os nossos assinantes, é a saída. E qual é essa saída? É exatamente a informação valiosa com relação a qual ativo investir, seja ele uma ação, seja ele um fundo de investimento imobiliário, seja uma stock, seja um REIT. Então, essa é a informação valiosa que o nosso sistema processa, né, e fornece. O nosso modelo de machine learning, a nossa ciência de dados que a gente utiliza, tudo isso aí para responder isso. Qual ativo investir? Então, a gente desenvolveu exatamente o sistema de ranqueamento. Então, um outro ponto importante, aquilo que a gente chama de valuation, né? Isso aqui, inclusive, é uma crítica que eu faço, né? Há muitos influencers, né, educadores financeiros, ensinando valuation. E o problema do valuation, né, que é basicamente dizer o quanto aquele ativo realmente vale, por exemplo, seja uma ação, um fundo de investimento imobiliário, uma stock, um REIT, ou até mesmo um ETF, quando você faz um curso desse tipo, você está deixando de lado novamente a sua renda ativa, a não ser que você seja um profissional do setor financeiro, tá? Agora, se você é, por exemplo, engenheiro, se você é uma profissão bem difícil, neurocirurgião, faz sentido você fazer um curso de valuation? Claro que não, né? Se você é advogado, faz sentido? Você é médico, faz sentido? Se você é engenheiro, se você é professor, eu sou professor também, não tem tempo para ficar fazendo curso de valuation, não. Então, é muita coisa. Então, você focar em cursos que vão te ensinar a fazer isso, você está deixando de lado o seu foco na renda ativa. E por isso que o nosso valuation, né, que a gente faz aqui na Symmetry, que é o núcleo base para as nossas soluções, a gente usa uma estratégia bem simples para uma máquina. Para uma máquina, o que a gente analisa? Tem aqui um ativo que tem uma determinada volatilidade, e essa volatilidade ela tem uma tendência, que seria essa linha verde. Então, com base nessa tendência aqui, eu posso, de repente, colocar aqui e estimar a minha margem. O que seria a margem? Aqui seria o preço previsto, né? O preço estimado, né, na verdade, de um ativo. Vamos supor que o preço do ativo seja estimado, seja 50 reais. Só que o preço atual está aqui embaixo. Preço atual, né? O preço que você está comprando esse ativo. Ele está 40 reais. Vamos supor, tá? Ou seja, se eu pegar a diferença, então significa que eu tenho uma margem aqui de 10 reais de diferença, tá? Então você aprende a calcular essa margem aqui.
Só que, diferente de ensinar o valuation, que você analisa fluxo de caixa da empresa, balanço, parte contábil toda, a gente usa ciência de dados. A gente usa uma técnica, que isso aqui é uma técnica que a gente chama de regressão. É um palavrão, eu sei que é um palavrão para a maioria das pessoas, mas essa técnica, ela basicamente vai estimar essa linhazinha verde. E com base nessa linha verde, a gente pode calcular a margem de segurança estimada. Mas para isso a gente vai usar uma técnica de regressão. A gente não pode esquecer que também que esse preço desse ativo, né, em vermelho que a gente está colocando, isso é ao longo de um tempo, tá? Pode ser minutos, a gente considera dias, por exemplo, na nossa análise. Ele também pode estar em tendência de queda, tá? Em tendência de baixa, que a gente chama também. Nessa tendência de queda, também eu posso estimar a retazinha ali de regressão. Essa reta de regressão que vai também poder calcular a margem de segurança. Eu posso ter um ativo aqui, por exemplo, cujo preço estimado, novamente, seja 50, e o preço real, que seria esse preço bem aqui nesse ponto aqui, por exemplo, 40. Novamente você tem uma margem de segurança de 10 dentro dessa tendência de queda. Então a gente pode calcular essa margem de segurança tanto na tendência de queda quanto na tendência de baixa. Reforçando, lembrando, a gente usa regressão. O que é regressão? Basicamente é uma estratégia de ciência de dados, quant, tá? E repetindo também, eu não quero que vocês aprendam a fazer isso. Eu quero que vocês usem, né? Eu quero que vocês peguem aquilo já mastigado, que é exatamente o que a gente fornece para os nossos assinantes, peguem e usem. Em vez de você calcular, estimar, saber regressão, calcular tudo isso aí, não é nada disso, tá? Isso todo esse trabalho é a gente que faz. A gente fornece somente já os resultados, para você não ter dor de cabeça. Além disso, é bom você diferenciar uns pontos aqui que a gente tem em Machine Learning, em ciência de dados, né, em inteligência artificial, que é a diferença entre regressão, que é exatamente esse ponto que a gente está falando para vocês ao estimar o preço de um ativo, a gente está usando regressão. Pessoal, novamente, estou explicando, mas não é porque vocês têm que fazer isso, tá? É o que a gente faz. Estou dizendo o que a gente faz. A gente entrega pronto isso para vocês. Então, na regressão, esse lado daqui é a regressão. O objetivo aqui é estimar o preço do ativo. O outro processo, além de você estimar preço, você pode classificar. O que é classificar? Dentro de centenas de ativos, você pode escolher aqueles melhores, aqueles que vão te dar, de repente, maior crescimento em um tempo. Por exemplo, um ano. Todas as nossas análises que a gente fez, a gente considerou um ano. Mas você pode manter aquele ativo por mais de um ano também. Tá? Não significa que você, depois de um ano, tem que vender. Se você quiser vender depois de um ano, não tem problema. É uma decisão sua, tá? E pode utilizar a nossa solução também para a tomada de decisão na venda. Isso vale tanto para a parte de ações, aqui seriam as ações, Brasil, quanto para estoques US, né, que seriam os Estados Unidos. Então a gente tem esse mesmo tipo de solução. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.